a paz do Senhor, aqui é o irmão Felipe. Vamos meditar na palavra de Deus. Hoje vamos pegar um salmo para ler, o Salmo 107, e vamos ler e fazer algumas pequenas observações. Você sabe o que é uma pessoa benigna? Uma pessoa benigna, benignidade, é uma pessoa muito bondosa, uma pessoa que tem uma disposição sincera para fazer o bem, né? Para promover o bem e não o mal. Quando se pensa em tumor maligno e tumor benigno, né? Não sei se realmente existe uma distinção, né? Porque todos os dois são tumores, todos os dois são maus, né? Mas assim, a ideia é que o benigno não é um tumor que não vai proliferar, que não vai desenvolver, que não vai espalhar. E o maligno é o câncer, que ele tem a intenção de ampliar-se. Então, a ideia é esta. A ideia é que o benigno, ele não tem nos seus projetos o mal. Da sua natureza não procede o mal. Da sua natureza não procede aquilo que há de promover o mal. Igualmente, o nosso Deus, ele é benigno. Dele não sai mal nenhum. Nenhum mal procede de Deus e nenhum pode ser tentado pelo mal, como diz Tiago. Vamos lá, louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre, ou seja, não é apenas por um momento. Deus não é benigno, Ele não é bom só no tempo, bom em todo o tempo, e em todas as eras, e em todos os mundos. Digam-nos os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente, e do Ocidente, e do Norte, e do Sul, ou seja, todos aqueles que foram resgatados e trazidos do cativeiro, né? Que Deus os trouxe do cativeiro e os congregou em Israel, né? E não somente em Israel. Aqui ele fala de todos os remidos do Senhor, todos aqueles que o Senhor resgatou, né? E não somos nós remidos do Senhor, não fomos nós resgatados de um mundo mau e maligno, né? Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidades que habitassem, famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades, e os levou por caminhos direitos, para irem às cidades que deviam habitar. Louve ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Vê como o Senhor é bom? Como o Senhor é maravilhoso? Quando a gente clama ao Senhor, né, e aqui falou que eles clamaram ao Senhor na sua angústia, né, aflitos, afadigados, né, atormentados, eles clamavam ao Senhor e o Senhor os ouviu. O Senhor os atentou para eles. A todo aquele que busca ao Senhor de todo o coração, o Senhor ouve, o Senhor atenta. Só existe um lugar onde o homem clama na sua angústia e Deus não o escuta. Este lugar é o inferno e o lago de fogo, porque lá o homem já está com a sua sentença eterna. Mas aqui na terra, todo aquele que clama, ele é escutado pelo Senhor, né? Todo aquele que clama com o coração sincero, o Senhor escuta. Vamos lá. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Tal como o que se assenta nas trevas e sombra da morte, preso em aflição e inferno. Como se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo, eis que se lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Olha, o único que pode ajudar a gente em todas as coisas é Deus. Toda ajuda que não vem da parte de Deus não ajuda, ela apenas complica a nossa situação. Todo remédio que não vem sancionado por Deus, ele não sara, ele piora a nossa situação. Um antibiótico dado com a bênção de Deus, ele extermina as bactérias. Agora, um antibiótico dado sem a bênção de Deus, ele fortifica e torna as bactérias resistentes a ele próprio.
Porque nada prospera neste mundo em termos de bondade, em termos de benignidade, se não proceder de Deus. Porque de Deus procede a verdadeira bondade. Todo ato de bondade humana é puro egoísmo, né? E mesmo assim ele só é bom porque Deus o faz ser bom. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e ele os livrou das suas necessidades. Vemos o contexto disso aqui, que falavam de pessoas que deixaram, que abandonaram o Senhor, que desprezaram a palavra do Senhor, que ouviram a palavra de Deus e foram rebeldes. Quantos de nós têm sido rebeldes contra a palavra de Deus? Ouve o que Deus fala, ouve o conselho de Deus, mas o despreza. E vai lá na frente, vai quebrar a cara. Lá na frente, começa a tentar fazer as coisas e as coisas não prosperam. Né? Como diz o versículo, né? Versículo 12. Não. É o versículo... Peraí. Versículo 11 e 12. Como se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo, eis que se lhes abateu o coração com o trabalho, e tropeçaram e não houve quem os ajudasse. O trabalho não ajudou, o trabalho não foi. Pelo contrário, com o trabalho, o trabalho deles piorou. Se tornou pesado, se tornou fatigoso. Eles acabaram tropeçando, eles acabaram caindo e não conseguiram ninguém que lhes ajudasse. Né? Mas é o Senhor que nos ajuda. Tirou-os das... Vamos prosseguir 14. Tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e ele os livrou das suas necessidades. Então aqui o salmista vai descrevendo postura que os homens têm diante de Deus, posturas de rebeldia, posturas de loucura, posturas de ingratidão, posturas de pecados, as mais diversas posturas que são resultados do nosso pecado, resultados da nossa conduta de separação entre nós e Deus, essa conduta errada que Deus reprova. Mas diz o salmista, ele sempre ao falar sobre uma conduta, no final, ele diz assim, que essas pessoas, quando elas viraram para o Senhor, né, reconheceram a Deus, abandonando, né, se arrependendo do seu pecado, e viraram-se para o Senhor e clamaram a Ele, o Senhor os escutou e livrou das suas necessidades. Né? Não é isso que os versículos falam? Vamos lá. O primeiro versículo fala aqui. Versículo 6. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Né? Vamos lá. Versículo 13. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele o livrou das suas necessidades. E o versículo 19, a mesma coisa. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele o livrou das suas necessidades. Esse estribilho, essa repetição, esse coro, né, desse salmo, é um coro que enfatiza. Ele primeiro descreve nas estrofes os caminhos de loucuras, de desvario, de pecado, e ao mesmo tempo descreve também o resultado natural desses pecados, porque todo pecado tem um resultado natural. Se você der um murro numa ponta de faca, não se espera que não aconteça nada, mas se espera que a ponta vai atravessar a sua mão e vai você ter que correr para uma UPA para fazer um atendimento. Igualmente, todo pecado, não se espera que dele não venha resultar nenhuma
nenhum mal. Daí vai resultar um mal. E esse mal vai cair sobre a sua vida e vai gerar necessidades, e vai gerar angústias, e vai gerar problemas para a sua vida, para a sua família, para os seus relacionamentos. E você vai clamar a quem? E quem é que vai te ajudar? O homem não pode te ajudar com seus pecados, porque cada um tem que dar conta diante de Deus dos seus próprios pecados. Quem vai te ajudar? É aquele que te amou de tal maneira que enviou seu Filho ao mundo para te salvar, não é? Vamos lá, já está se alongando esse momento de reflexão, né? Versículo 20: enviou sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louva o Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, e ofereça um sacrifício de louvor, e relata suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva suas ondas. Sobe aos céus, desce aos abismos, e a sua alma se derrete em angústia. Andam e cambaleiam como ébrios, esvaziam-se-lhes toda a sua sabedoria. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e ele os livra das suas angústias. Aqui já não está falando de pessoas pecando, mas está falando de pessoas que têm que enfrentar um mundo mau, um bravio, onde por uma questão lógica também se lhes abaterá angústia, também se virá sobre eles necessidades, né? Como no exemplo dado de pessoas que enfrentam o mar para poder fazer o seu comércio, fazer as suas navegações, fazer as suas pescas, fazer os seus transportes, e eles têm que enfrentar coisas terríveis, coisas que deixam o homem louco, né? Como o mar é terrível e bravio, e eles têm que domar o mar para poder passar por ele. E esses que clamam ao Senhor, esses que buscam ao Senhor, esses que clamam e buscam ao Senhor, esses que servem ao Senhor, que sabem que no Senhor pode encontrar um refúgio, né? Como aqueles homens lá, aqueles marinheiros que estavam ali com Jonas, eles saíram clamando aos seus deuses, mas não tiveram resultado. Mas depois eles clamaram ao Senhor e jogaram Jonas no mar, e Deus os livrou. E aí eles agradeceram a Deus por causa daquilo, porque o Senhor é quem livra, né? Não há outro que livra. Fez cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então se alegraram com a bonança, e ele assim os leva ao porto desejado. Se deseja chegar a algum lugar, clama ao Senhor. Alegra-te no Senhor, deleita-te no Senhor, e ele considerará o desejo do seu coração. Não é isso que a palavra de Deus diz? Louva o Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exalte-no na congregação do povo e glorifique-no na assembléia dos anciões. Ele converte rios em desertos, nascentes em terra sedenta, a terra frutífera em terreno salgado, pela maldade do que nela habita. A terra está com terreno salgado por causa da maldade dos que nela habitam. São os homens que trazem com suas condutas a desgraça para suas próprias vidas. Mas o Senhor, em sua bondade, que é, como diz o versículo 1, é para sempre, ele é que estabelece todo o resgate, toda a remissão. Ele é que restaura os rios, ele que restaura as florestas, ele que restaura os desertos, ele que restaura coisas que estão desta forma por causa do homem. Por causa do homem, né? Converte o deserto em lagos e a terra seca em nascentes. Ele faz habitar ali os famintos, que edificam cidades para a sua residência. E semeiam campos e plantam vinhas que produzem fruto abundante, e ele os abençoa de modo que se multiplicam muito, e o seu gado não diminui. Mas outra vez descrescem,
decrescem e são abatidos pela opressão, aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Deus traz esse livramento, mas os homens não vigiam. Os homens acabam errantes, né? E acabam caindo de novo nessas aflições, nessa opressão, nessa aflição. Mas quem que continuamente livra? Aquele que clama, aquele que busca a Ele, o Senhor. O Senhor sempre livrará a gente. Mas Ele levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e multiplica as famílias como rebanho. Os certos veem isto e alegram-se, mas todos os iníquos fecham a boca porque ficam envergonhados. Ficam constrangidos diante daquilo que Deus faz, porque Deus é poderoso. Quem é sábio, observe essas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor nosso Deus. Medite mais nesse salmo, eu sei que ele vai falar profundamente ao seu coração. Deixe o seu like, compartilhe, né? Ajude-nos a estarmos aqui, ok? Fique com Deus, a paz do Senhor.